Olá, Salmo 115, de 1 a 3, diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Nosso Deus é único. Ele, tão somente Ele, é digno de ser adorado com exclusividade. Vivemos num mundo onde somos constantemente tentados, conduzidos a adorar outras coisas que podem sim tomar o lugar de Deus na nossa vida. A princípio, essas coisas parecem agradáveis, são prazerosas, porém, sutilmente vão exercendo domínio sobre a nossa vida e nos escravizam. Mas o nosso Deus nos chama para a liberdade. Nos traz conforto, segurança, vida plena, pois quando rendemos a Ele adoração, quando dedicamos a Ele toda a nossa vida, quando glorificamos tão somente o nome que é sobre todo nome, experimentamos a plenitude de um relacionamento perfeito, não por nossos méritos, mas pela misericórdia, fidelidade dele manifestada na cruz do Calvário, por intermédio de Cristo Jesus, aquele que nos religou a Ele, nos religou ao nosso Pai perfeito, que é fonte de todas as bênçãos, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos cantar. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o vosso Deus? Nos céus está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel a tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Olá, irmãos, muito boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês para mais esse culto no lar. Nós já cantamos juntos com a ajuda do Marquinhos no teclado. Imagino que vocês já tenham orado juntos. E agora nós vamos meditar numa reflexão que está no livro Admiração. É esse livro aqui, ó, por Paul Tripp. Nós vamos nos deter aqui no capítulo 2 desse livro. O tema desse capítulo é guerra. E a pergunta para introduzir esse capítulo é: o que vem à sua mente quando você ouve a palavra guerra?
Pode ser que você se lembre do Vietnã, do Irã, do Iraque, talvez da guerra contra esse vírus da Covid-19 que todos nós temos enfrentado, das guerras políticas que nós temos experimentado em nossos dias, ou quem sabe você se lembre dessas guerras entre gangues na nossa cidade. Mas o fato, irmãos, é que nenhuma dessas guerras podem ser comparadas com uma outra guerra, uma guerra que durante séculos tem determinado o curso da história humana. Eu me refiro à guerra da admiração, a guerra que é travada no coração de cada ser humano. Essa guerra é uma guerra que está sendo travada contra quem ou o que governa e controla a capacidade de admiração que é estabelecida por Deus no coração de todo ser humano. O pastor Ives ressaltou lá no capítulo 1, na semana passada, que todos nós somos criados com a capacidade de sentir admiração e, por conta disso, todos nós procuramos uma maneira de exercê-la. Foi Deus quem nos criou assim. E isso é muito bom. Mas o capítulo 2, Paul Tripp revela que após o pecado, em Gênesis capítulo 3, a nossa capacidade de admiração ela está completamente comprometida. Uma guerra por admiração de outras coisas, de outras situações, pessoas, competem com a admiração que deveria ser apenas a Deus. Então, irmãos, nós vamos nos deter nesse estudo naquilo que a Bíblia registra sobre essa guerra pela admiração que é travada em nossos corações, a qual Paul Tripp ela nomeia de admiração incorreta. O que ele quis dizer com isso é que algumas vezes, irmãos, as coisas materiais elas governam o meu coração mais do que deveriam governar. Outras vezes isso significa que eu estou cheio de mim mesmo, eu ajo mais por orgulho do que por confiança em Deus. Outras vezes isso significa que eu me preocupo mais em ser apreciado e respeitado pelos outros do que dar a devida glória a Deus. E eu espero não escandalizar você, mas eu particularmente preciso admitir, antes mesmo de prosseguir aqui, que embora eu quisesse que esse tipo de admiração incorreta não fizesse parte da minha vida, ela faz. E isso pelo fato de que eu, assim como você também, você não está isento disso, nós herdamos uma natureza caída que vem desde o Éden. E eu não tenho a menor dúvida de que essa história do Éden, dentre todas as histórias pelas quais nós iremos percorrer aqui nesse estudo sobre admiração incorreta, é a mais triste história já contada. Por quê? Porque não tem um dia sequer em que nós não lidamos com os resultados dessa história que ocorreu lá em Gênesis capítulo 3. Desde então, irmãos, aquele acontecimento único da queda do homem no Éden tornou todas as coisas mais difíceis, mais perigosas e mais sofridas do que Deus certamente intentou que fosse. Mas há um perigo ao qual nós estamos sujeitos quando nós nos deparamos com esse relato de Gênesis 3. Nós corremos um grande risco de banalizarmos essa história, por nós estarmos tão familiarizados com ela a ponto de não nos chocarmos mais. Por isso que é importante nós olharmos para essa história com atenção. Então eu quero focar e chamar você para olhar para Gênesis capítulo 3. Eu vou fazer um breve relato aqui. Adão e Eva, eles tinham tudo, todas as suas necessidades eram supridas, não havia qualquer pecado, doença ou sofrimento, tudo funcionava na mais perfeita harmonia. O próprio Deus ele estava no seu devido lugar, mas de muito boa vontade, ele descia até a terra, a Bíblia fala isso, que ele descia até a terra para desfrutar da perfeita comunhão que tinha com as pessoas que ele próprio havia criado. Então, o paraíso existia de fato, não tinha como ter dúvidas disso. Mas aquele paraíso ele estava muito perto de ser rapidamente destruído. Adão e Eva estavam descontentes com tudo, eles queriam mais. E a base dessa busca insana que eles estavam alimentando, por influência de Satanás, obviamente, era justamente a admiração incorreta que Paul Tripp vai chamar aqui no capítulo 2. Como todos nós sabemos, a serpente ela ofereceu a única coisa que eles não tinham e que, diga-se de passagem, jamais deveriam ou poderiam ter. Ela os induziu a acreditarem que eles tinham que ultrapassar esses claros limites que foram estabelecidos por Deus. Porque a partir de então, segundo a astúcia de Satanás, eles seriam semelhantes a Deus. E aí, a partir desse episódio no Jardim do Éden, essa perigosa e absurda fantasia
ela está presente também no coração de cada pecador, inclusive eu e você. Irmãos, nós procuramos ser reconhecidos como Deus, nós procuramos ter o controle das coisas que nós vivemos, nós procuramos o poder e procuramos a centralidade que só Deus tem. Esse foi o ponto a partir do qual a admiração por si mesmo se sobrepôs à admiração por Deus e estabeleceu a agenda para cada pensamento, para cada desejo, para cada escolha e para cada comportamento nosso. Isso nós vemos em todo o curso da história bíblica até os nossos dias, começando por Caim e Abel. E o que nós lemos, irmãos, sobre o arrependimento de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, por causa dessa admiração incorreta do homem, é algo de nos fazer tremer, de gelar as espinhas. Olha o que vai dizer o texto de Gênesis capítulo 6, versos 5 a 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Irmãos, isso é muito, muito sério, para se dizer o mínimo. A acusação de Deus contra a humanidade é terrivelmente sombria aqui. Tudo que as pessoas pensam e desejam está errado. Cada motivação é má, cada ponto de vista ou desejo está contaminado pela iniquidade. E a partir de então, nós vemos como que num ciclo totalmente contaminado e recorrente, essa realidade da admiração incorreta se manifestando em várias e várias histórias que nós vamos percorrer aqui nos relatos bíblicos. Foi assim, por exemplo, no chamado de Moisés, quando Deus o convoca para liderar a libertação dos filhos de Israel no Egito. Nesse episódio, Moisés, ele revela medo, ele implora para que o Senhor envie outro ao invés dele. A Bíblia vai dizer que ele era pesado em línguas, ele era gago mesmo, ele gaguejava diante de Deus. É como se o temor pela inadequação pessoal e pelo perigo político e bélico também tivesse cegado completamente os seus olhos para essa maravilhosa glória de quem o estava enviando. E mesmo que mais tarde Moisés ele tenha amadurecido na sua admiração por Deus, quando Deus se revela a ele, entrega as suas leis no Monte Sinai, o povo que estava liderando, que ele estava liderando no deserto, esse povo não avançou tanto quanto ele havia avançado. E é impressionante porque a justa posição dessas duas realidades é quase que inacreditável, na verdade. Enquanto Deus estava no alto da montanha, provando para Moisés, o líder do povo, que ele era Deus, Israel estava lá no pé da montanha, trabalhando para substituí-lo. A modelagem e a adoração do bezerro de ouro por Israel vão dar provas do mais poderoso exemplo de admiração espantosamente incorreta nas Escrituras. Vejam também, por exemplo, o relato de 1 Samuel, capítulo 17, onde por 40 dias o exército de Israel não se mostrou à altura do gigante Golias por estarem confiando em suas próprias habilidades. Então, ao invés de agirem, como mais tarde agiu o pequeno Davi, cheio de confiança no Deus que o livra de todas as coisas, eles tiveram medo porque achavam que não tinham controle da situação. Olha o que vai dizer Davi lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, isento dessa admiração incorreta. Ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Irmãos, Davi ele não sofria nesse episódio de admiração incorreta. Por isso ele fez uma avaliação espiritual correta e, portanto, ele não teve medo. Essa admiração incorreta motiva você a se sentir incapaz, solitário, despreparado e temeroso. O nosso problema não é o tamanho ou a dificuldade do que nós enfrentamos, não. O nosso problema é a admiração incorreta e a devastação que ela provoca na minha e na sua vida diária. Então, irmãos, não deixe a admiração incorreta levar você a temer coisas que você precisa derrotar. Quer um outro exemplo presente nas Escrituras dessa admiração incorreta?
Lembra de Nabucodonosor, no livro de Daniel? Nabucodonosor, ele revela a sua admiração incorreta quando ele faz aquela pergunta retórica lá em Daniel capítulo 4, verso 30. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Irmãos, aqui nesse trecho é revelado de que a guerra que acontece no coração de todos nós é a guerra entre a admiração por Deus e a admiração por nós mesmos. Talvez, irmãos, nós busquemos por glória pessoal muito mais do que pensamos. Talvez nós recebamos o crédito pelo que apenas Deus pode fazer mais frequentemente do que nós pensamos que fazemos. E só após Deus colocar Nabucodonosor no seu devido lugar, a ponto de literalmente deixá-lo comendo capim como se fosse um boi, ele então é libertado da sua admiração incorreta. E é por isso que ele vai declarar o que ele declara sobre Deus lá em Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Nabucodonosor diz assim: o seu domínio, referindo-se a Deus, é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Então, irmãos, a Bíblia toda ela está recheada de exemplos de admiração incorreta. Nós podemos encontrá-la, por exemplo, na desobediência do rei Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós podemos encontrá-la na trajetória lamentável do povo de Deus, descrito lá no livro de Juízes, onde repetidas e repetidas vezes fazia o que era reto apenas aos seus próprios olhos. Ou ainda, quando observarmos os líderes caprichosos, arrogantes e vaidosos de Israel, descritos pelo profeta Amós, quando as escrituras ressaltam que eles pouco cuidavam do povo, cujo cuidado havia sido confiado a eles. E se nós continuarmos e formos para o Novo Testamento também, as representações claras de admiração incorreta não param de acontecer. O que dizer, por exemplo, daquela história horrorosa do infanticídio cometido por causa do ciúme de Herodes, à época do nascimento de Cristo? Lembram disso? Ele fez isso porque nada influenciava mais o seu coração do que o seu próprio poder e glória. Irmãos, é a admiração incorreta que dá origem aos assassinatos que acontecem literalmente e tantos outros que acontecem dentro dos nossos corações, onde nós excluímos pessoas de nossos relacionamentos e as descartamos. E pensando ainda no estrago que essa admiração incorreta pode causar, nós podemos considerar até mesmo os discípulos como exemplo. Eles revelaram estarem mais cativados pela sua busca por posições no reino do que propriamente aflitos pelos sofrimentos e pela partida do seu mestre. E essa história, irmãos, está descrita lá em Marcos, capítulo 9, verso 30 e 37. Vocês certamente devem lembrar desse episódio dos discípulos, discutindo entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus. Mas talvez o resumo mais poderoso da admiração incorreta não esteja em nenhum desses relatos. Mas os efeitos desastrosos dessa admiração incorreta que estão descritos nas Escrituras esteja registrado mais precisamente em Romanos capítulo 1. Depois vocês parem um pouquinho e leem esse relato lá em capítulo 1 de Romanos, verso 18 a 32. O argumento dessa passagem é que jamais nós podemos subestimar o poder e o significado da admiração incorreta. Essa é a pior das guerras que o ser humano caído enfrenta. Nenhum de nós tem o poder para vencê-la. Irmãos, é justamente aí, quando nós nos damos conta dessa realidade, é que nós estamos prontos para admitir que nós precisamos de um resgatador para que ele nos liberte de nós mesmos. É exatamente nesse ponto de reconhecimento do perigo a que nós estamos sujeitos, é que nós seremos capazes de entender e acolher o Evangelho como sendo a única maneira de sermos transformados de ladrões de adoração, por admirarmos coisas, pessoas, situações, mais que o próprio Deus, em adoradores e servos do Rei a quem nós de fato devemos adorar. E isso, irmãos, não tem nada a ver com qualquer ação minha ou sua, isso tem a ver com o Senhor agindo em nosso favor. E felizmente Deus, na sua admirável graça, Ele conduziu as forças da natureza
Ele governou soberanamente os acontecimentos da história para que no tempo certo o Filho, o Salvador, o Messias, o Cordeiro, o Rei, viesse, e não só viesse, mas vivesse da maneira que eu deveria viver e morresse a morte que eu deveria ter morrido. E aí, quando o Senhor fez isso, irmãos, isso não apenas nos resgatou da nossa inclinação a essa perversa admiração incorreta que nos distancia de Deus, mas também nos tornou um só povo. Um povo que é capaz de viver dia após dia com um foco correto de admiração, admirando apenas e tão somente a Ele. Essa é a boa notícia. O perdão e a graça libertadora de Deus são muito mais poderosos do que a admiração incorreta que insiste em querer nos escravizar em nós mesmos. Então, irmãos, embora nós não devamos subestimar o poder dessa admiração incorreta, também, por outro lado, quando nós estamos em Cristo, nós não podemos superestimar essa adoração incorreta. Porque, na verdade, a grande boa notícia é que Deus, em Cristo Jesus, já nos libertou por uma santa admiração. Uma santa admiração focada apenas nele. Bom, é só tudo isso. Agora é hora de você juntar a sua família aí, ficar bem pertinho e adorar a Deus com gratidão por essa tão grande salvação. Vocês estão reunidos ao redor de Cristo Jesus. Lembre-se do Salmo 145, verso 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Irmãos, nós fomos resgatados, agora somos filhos de um Pai digno de toda admiração. Nós ganhamos uma nova identidade em Cristo, não somos mais escravos dessa admiração incorreta que nós estamos sendo tão assediados todos os dias. Então, que essa verdade inunde todos vocês nesse tempo que nós estamos vivendo. E que Deus possa nos abençoar nesses cultos nos lares. Até a próxima.